Olá, pessoal, tudo bem? E aí? Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de artes e mídias digitais. Na semana passada nós vimos os ícones da comunicação e hoje a gente vai ver a comunicação visual e sonora, curadoria de trilhas sonoras e uso nas mídias, tá? Comunicação sonora e sonoplastia. Como é que foi o final de semana de vocês, né? Deve ter sido bom. Agora com esse friozinho, bem, já parece que já deu uma melhorada. E a gente tá chegando já no final. E vamos ver de que forma a gente pode contribuir para que esse finalzinho agora seja um finalzinho proveitoso, rumo já ao curso superior, tá? Então, a gente vai falar de sonoplastia hoje e o objetivo da aula é selecionar e mobilizar o conhecimento da comunicação visual e sonora para propor ações individuais e coletivas de mediação e intervenção. Colaborar para o convívio democrático com a diversidade humana. Isso é legal. Imagina você pensar em arte pensando em diversidade, tá? As habilidades são selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para propor ações individuais ou coletivas de mediação e intervenção sobre formas de interação e de atuação socioartística, cultural ou ambiental, visando colaborar para o convívio democrático e republicano com a diversidade humana e para o cuidado com o meio ambiente. Os conteúdos são saberes estéticos e culturais, história da comunicação visual e elementos da linguagem, códigos e signos visuais, materialidades, suportes, materiais, ferramentas e procedimento e processo de criação. Os recursos são sempre o notebook, né? Que a gente utiliza o PowerPoint, e a duração da aula são 45 minutos. Bem, começo fazendo perguntas para vocês. Como os sons, especificamente, contribuem para a atmosfera de um filme, né? Por exemplo, quando você assiste um filme, o som é o que te compra, né? É o que te chama atenção. Às vezes a trilha sonora, às vezes os ruídos, ou a falta de ruído, ou a falta de som é que chama a nossa atenção para aquele filme. E quais são os elementos visuais e sonoros que possam criar a atmosfera de uma cena, de um filme? É isso que a gente vai ver nessa aula. A gente vai falar sobre sonoplastia, tá? Em relação ao som. Vocês já imaginaram como são feitos os efeitos sonoros nos filmes? Vai ter um vídeo que eu vou passar para vocês no final. Vocês vão assistir e depois vão colocar suas expectativas, se elas estão alinhadas ou não com a realidade, tá? Bem, a sonoplastia ou a arte de criar sons tem como objetivo realçar as cenas e emoções em filmes, programas de televisão, teatro e jogos. O filme Cantando na Chuva, que é o filme que depois eu vou passar o slide para vocês, que a gente vai falar sobre sonoplastia, tendo por base Cantando na Chuva, foi muito bem montado, né? Quando vocês tiverem a oportunidade, vocês assistam esse filme. Então, é um filme de décadas atrás, né? Mas é um filme que traz muito a representação de como a gente pode prestar atenção na sonoplastia, tá? Uma curiosidade visual sobre esse trecho do filme, né, que é o Cantando na Chuva, que eu vou mostrar para vocês, para a chuva parecer mais realista, ela tinha uma mistura de água com leite. E assim, quando você assiste o filme, você não tem nem ideia de que vai ter chuva misturada com leite para parecer mais realista. Então é a mistura do som com uma imagem para poder dar o realce a chuva caindo. Bem, para além da sonoplastia, curadoria musical. Por que selecionar as músicas ou as melodias para a elaboração de um filme? Eu mesmo, dependendo do filme,
Eu acabo de assistir e quando a música que foi tocada, imediatamente quero procurar na internet, quero saber o que ela diz, né? Isso me move o coração, move os sentimentos, né? Inclusive um beijo. A sonoplastia é importante, se aquele beijo vai te tocar em alguma coisa, porque o som nos diz muito, né? Inclusive a nossa vida parece que ela é delineada por músicas, né? Quando a gente quer se lembrar de algum momento em nossas vidas, toca uma música, tem, ai, a nossa canção, a minha canção, porque a música fala tudo. E os sons também, né? Você pode se lembrar da sua avó, do jeito que ela bebia sopa, do jeito que ela bebia água, pelo som. Você pode fechar os seus olhos e lembrar do jeito que alguém mastiga, aquela pessoa do seu afeto que você não está mais com ela. Então o som, ele faz muito parte da nossa vida, e nos filmes então vai fazer com que as cenas sejam bastante impactantes para quem está assistindo, tá? Bem, a pergunta é: por que selecionar as músicas ou as melodias para a elaboração de um filme? Por exemplo, elas precisam combinar entre si? O que você acha? Essa ação seria uma playlist? Na verdade, estamos falando de curadoria, que nós vamos ver agora e refletir, tá? Curadoria seria o que a gente chama comumente, naturalmente, de playlist. O que é a curadoria musical? A curadoria musical envolve a seleção cuidadosa das melhores músicas, artistas e estilos para criar uma atmosfera específica em um ambiente, como uma loja ou um evento, ou em uma produção como um comercial ou um filme, ou uma escolha. E essa escolha vai influenciar as emoções das pessoas e até mesmo o seu comportamento. Acontece muito comigo, né? De eu ser influenciada pela música do filme e depois querer ouvir essa música e ver de que forma ela vai fazer parte da minha vida a partir daquilo que eu escutei no filme, tá? Qual a relação que ela vai ter comigo, qual a relação que aquela cena teve na minha vida e por que a música ficou tocando o tempo inteiro como chiclete na minha cabeça. Bem, vocês já viram falar na palavra jingle, né? Acho que muitos não ouviram com esse termo jingle, porque a gente falava muito isso lá nos anos 90, a gente falava muito em jingle. Falando em música, imagine uma que seja fácil de lembrar, que vocês não conseguem parar de cantarolar. Como eu acabei de falar, que a gente chama a questão da música chiclete, que ela gruda no cérebro, né? Ela cola no osso. Essa é a essência de um jingle publicitário. É uma música curta, criada especialmente para anúncios com o objetivo de ficar na memória de quem ouve. Os jingles são como uma cola sonora que une a música à marca, fazendo com que as pessoas se lembrem da marca sempre que ouvirem o jingle, tá? Jingle. Melodia e letra. Melodia é a parte musical que é facilmente reconhecível e agradável aos ouvidos. A letra deve ser simples e cativante, transmitindo a mensagem sobre o produto. O que é ritmo? A batida que dá energia ao jingle e ajuda a definir o tom da mensagem. A voz do cantor. A voz que canta o jingle precisa ser clara e expressiva para atrair a atenção. Efeitos sonoros, a sonoplastia, sons adicionais que podem ser usados para enfatizar a mensagem ou criar um ambiente específico, tá? A gente vê muita questão da sonoplastia, quando a gente não tem entrega do Oscar, né? Muitas vezes a sonoplastia acaba ganhando e ela faz diferença no resultado do filme, né? Ou então em peças teatrais, tá? Como que se cria um jingle, né? Vamos ver se a gente consegue falar com a professora Juliana, para ver se na sala de aula a gente consegue montar grupos para montar um jingle, tá? Bem, a gente pode montar como? A gente vai escolher um produto, que eu vou dar a lista daqui a pouquinho, e criar um jingle de 30 segundos, né? Ele deve ser cativante, incentivando os ouvintes a adquirir o produto. A gente vai incorporar elementos musicais e vocais se destaquem suas características únicas, né? Sua criatividade essencial para capturar a essência do produto e atrair o público, tá? Então vamos lá. Vocês podem escolher um smartphone, um laptop ou tablet, mochila escolar, tênis casual, esportivo, fones de ouvido ou Bluetooth,
lanches saudáveis, roupas, acessórios, livros ou e-books, tá? E vocês vão criar uma musiquinha, né? A gente vai conversar depois disso mais em sala de aula. E vão criar uma música para fazer propaganda desses itens que eu acabei de citar. Ou vocês podem também pegar outro produto. E se vocês, por exemplo, têm mais facilidade de escolher um item da sua preferência, a gente vai lá e vocês podem criar também, tá? Então, nessa aula, a gente explorou os elementos visuais e sonoros por meio da apreciação do trecho de um filme, né, que eu vou passar para vocês, que é o filme Cantando na Chuva. Eu não vou passar o filme, eu vou passar uma ceninha. Além disso, a gente discutiu a construção da sonoplastia. Entendemos a importância da sonoplastia, da curadoria musical e da construção de jingles, tá? Essa aula aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, ela tá no centro de mídias, tá? São slides curtos, mas no resumo de tudo, gente, a sonoplastia, ela, sabe quando um trote de um cavalo, quando você quer contar uma historinha, né? Aí você faz assim para falar que o cavalo tá trotando, ou então você assovia para falar que é o apito do trem. Ou quando você conta uma historinha para uma criança, a criança ela não vai se satisfazer se você só contar a história. Ela precisa que você imita os sons, né? Para ela visualizar a história, tá? Então, a sonoplastia é isso. Curadoria é quando você escolhe as músicas, que faz uma playlist para que você possa contar essa história. E as músicas não precisam ser combinar entre si, basta você saber em cada detalhe da história, onde você vai poder encaixar essa música, tá? Eu vou encerrar a aula por aqui, porque o espaço que eu estou utilizando vai ser ocupado. Eu vou colocar em seguida um pedaço do filme Cantando na Chuva e vou colocar outro vídeo que fale sobre esse assunto, tá bom? E vocês podem entender melhor, e até o final da aula eu volto para a gente conversar sobre isso, tá bom? Um beijo!